Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani, junto com meu colega Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a capacidade de crescimento da economia brasileira. Quando a gente monta cenários, a gente usa muitos indicadores de curto prazo para projetar o PIB em 2022 e em 2023. Mas quando a gente quer saber qual é a tendência de crescimento pelos próximos 10 anos, por exemplo, talvez o passado seja uma boa referência. E aí o que a gente tem aprendido é que depois do milagre econômico dos anos 70, a capacidade do país crescer vem perdendo fôlego. Na média dos últimos 40 anos, o crescimento anual médio tem sido um pouquinho acima de 2%. Se a gente olhar os últimos 10 anos, que inclui 2 recessões, esse crescimento não alcança 1%, ele fica ali próximo a 0,7%. Se a gente olhar o período entre recessões, a gente vai ver que os anos de 2017, 18 e 19 tiveram um crescimento anual médio próximo de 1,5%. Olhando esses números, tudo sugere que a capacidade do país crescer esteja entre 1% e 2%, o que é pouco, mas faz sentido. Nos anos 2000, a gente avançou muito pouco em reformas, a população brasileira já não cresce no mesmo ritmo que crescia nos anos 70, temos problemas conhecidos com qualificação, treinamento, educação, portanto a produtividade do trabalho não deve ser das melhores. Os problemas de infraestrutura no Brasil são graves, o que atrapalha a produtividade do sistema. O ambiente de negócios também não ajuda a atrair investimentos. A gente tem um sistema tributário complexo, uma carga tributária pesada, muita insegurança jurídica no país. Nesse ambiente pouca gente investe. E para piorar o que é ruim, a gente teve choques recentes. As 2 recessões devem ter destruído o capital físico e humano e limitado a capacidade de crescimento. Portanto, o quadro é muito ruim. Mas será que faz sentido projetar esse ambiente ruim pelos próximos 10 anos? E aí tem um problema. Os últimos 5 anos foram marcados por reformas importantes. O Brasil limitou constitucionalmente seus gastos públicos, fez a reforma da Previdência, fez uma reforma trabalhista importante, regulou setores relevantes da sociedade, como saneamento, gás. Tudo sugere, portanto, que a gente vai ter uma onda de investimentos vindo, fora o processo de privatização e principalmente concessão que a gente tem feito nos últimos anos. Mas, Carlos, conta um pouco para a gente como esses avanços recentes podem compensar esses anos todos muito ruins que a gente teve recentemente. Essa é uma dúvida que tem uma resposta difícil, né? A gente, quando pensa sobre a capacidade do país crescer de forma sustentada ao longo do tempo, pensando em prazos mais longos, aí os próximos 10 anos, longo prazo, a gente precisa analisar principalmente 3 fatores. O primeiro deles é a capacidade do país de acumular investimentos, né? De montar um estoque de capital e de quão produtivo é esse capital. O segundo é a capacidade da gente incorporar a mão de obra, seja número de trabalhadores ou seja uma produtividade melhor desse trabalhador. E o terceiro é o que a gente chama de produtividade geral ali na economia, é como esses fatores se misturam. E no Brasil eles não se misturam muito bem, né? Uma das principais razões para isso é a infraestrutura muito ruim. Então, ainda que você tenha um trabalhador qualificado, ainda que você tenha uma boa máquina, um bom investimento, você não consegue escoar a sua produção, você tem muitas limitações de custo para usufruir dessa infraestrutura muito ruim. Então isso prejudica muito a produção em geral no Brasil. E olhando para esses 3 fatores, do lado do trabalho, dificilmente a gente vai ter uma incorporação de mão de obra maior do que a gente já teve no passado, né? A população brasileira está fazendo uma inflexão na sua curva de crescimento e, portanto, não vai crescer as mesmas taxas que crescia antes e não contribuir para o crescimento econômico como contribuiu. Do lado do investimento, a gente teve muita dificuldade de investir nos anos recentes, né? Principalmente do setor público. A gente viu que o setor público se endividou muito, principalmente ali durante a recessão, em 2014. De lá para cá, tem tido muito pouco espaço para fazer investimento. Do mesmo lado, o setor privado se retraiu muito. A gente viu o Lava Jato prejudicando muito investimentos no setor de construção. E isso tudo, então, limitou o crescimento dos investimentos. Olhando para frente, a gente pode ter um crescimento um pouco melhor, com concessões, privatizações voltando. Ainda que o setor público não colabore muito, a gente pode ter um crescimento melhor do investimento e do estoque de capital. E olhando para a produtividade, é aí que entram, né, as reformas que a gente viu aí ao longo dos últimos anos. E devem ter um efeito importante, embora esse efeito é gradual, ele vem vindo gradualmente e deve demorar a ter todos os seus efeitos sobre a economia.
Mas juntando tudo isso, juntando as reformas, juntando a possibilidade de um investimento um pouco melhor, e ainda não tendo assim, uma contribuição melhor, né, do lado do mercado de trabalho, a gente imagina que o Brasil pode voltar aí a crescer próximo de 2% como um patamar razoável se a gente conseguir seguir no caminho certo. Tá certo? Então, pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até a próxima, um abraço.